E hoje você tem oportunidades de captação de recurso em áreas que envolvem tecnologia. Por exemplo, essa parte de doação de pessoa física é um mundo que é assim, super especializado, porque você tem que ter um lado muito de marketing, que se aprendeu muito com marketing, de funil de venda, assim. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do webcast Você Está Contratado, e hoje eu tô aqui com a Ellen Pedroso. Como é que você tá? Oi, Marcelo, tô super feliz, né? Primeiro, uma honra, você sabe, gente, que eu tenho que falar. Eu sempre falo, ele fica com vergonha, mas eu sou fã. E o livro, é verdade, aconteceu comigo. Ele você falou ouviu, né? Essa frase. Você. Pra mim. Você está contratada. Você está contratada, Ellen. Que legal, que bacana. Pois é, a gente trabalhou junto um tempo atrás, né? Talvez a gente fale um pouquinho sobre esses momentos também. Então, a Ellen trabalhou durante muito tempo em ONGs. Teve uma passagem pelo governo, teve uma passagem pelo exterior também. Se qualificou para trabalhar com sustentabilidade e passou pela ONU. E hoje está entrando no mundo privado também, né? Sim. Então você teve experiência em todos os setores. E eu queria entender de você, vamos começar falando lá atrás, por que você começou a trabalhar em ONGs? O que te moveu a buscar esse universo? Olha, assim, acho que não tem como separar da minha vida, da minha história, né? Eu perdi meus pais muito cedo. Com 11 anos, eu sou temporã, caçula de 4 irmãos. E quando os meus pais faleceram, eles buscaram uma escola particular, do qual eu já fazia parte, e falaram assim, olha, como é que a gente faz para garantir a educação dela? E então, assim, eu fui bolsista toda a minha adolescência, depois entrei na faculdade, fui bolsista, e eu logo percebi o quanto eu era privilegiada, né, de vir de uma família estruturada e que priorizava a educação. E o quanto eu tive oportunidade, eu sabia que eu era diferente, tinha uma realidade financeira e até maturidade, porque eu fui obrigada a crescer muito rápido, né, dos meus colegas, mas eu sentia um senso de responsabilidade, porque essa bolsa estava sempre atrelada a resultado. Resultado acadêmico, né? Acadêmico. E você vivia com seus irmãos nessa época? Sim. Com um deles? Sim, aí depois teve momentos que eu fiquei só com um, depois, inclusive, vim para São Paulo, porque 2 deles vieram para cá por trabalho e tal, e eu acabei acompanhando, né? Uhum. E aí passei no vestibular aqui e também tive bolsa pela PUC. Então, essa realidade, assim, de privilégio, de entender que eu tinha condições diferentes e eu estava tendo uma oportunidade diferenciada de que alguém estava acreditando em mim, me deu um senso de responsabilidade com o ecossistema, assim, sabe? Eu sempre penso nisso, assim, que a minha performance, eu sempre pensava, não era só a nota da Ellen, mas a responsabilidade de que outras meninas e outros meninos em condição econômica que não poderiam estar ali, aquela escola tivesse orgulho de que eu era uma excelente aluna e eu era realmente muito dedicada, até exagerada um pouco. Há pouco tempo encontrei umas amigas de escola lembrando o quanto eu era a CDF. Eu ia perguntar que bom que você trouxe, então você foi. Fui a verdadeira. Acho que sim, né? Porque isso não sai da gente. E aí eu fiz psicologia e fui fazer estágio, uma série de estágios. E eu sou muito curiosa, assim, eu gosto muito das coisas, de conhecer o lado prático. Teoria é importante, eu gosto muito de estudar e trabalhar. Eu trabalhava em pizzaria à noite para poder dar conta dos desafios, então não tinha um estágio remunerado, né? Então eu fui pegando estágios em tudo que você possa imaginar. O estágio foi bem mais prático, né? De mãe crecheira até hospital, e eu fiz muita coisa. E aí eu conheci um programa de saúde da mulher e uma médica, a doutora Albertina, que é uma mulher, assim, uma consultora da Organização Mundial de Saúde e faz um trabalho para meninas e adolescentes, né, aqui no estado de São Paulo, que eu vi o conceito de política pública. E você tem contato com ela até hoje? Tenho. Sensacional isso, né? Que bacana. Tem, muito legal, assim. E foi aquela abertura de que é possível. A própria história que eu tive, né? Sendo uma menina que podia estar numa situação muito facilmente diferente da que eu vivi.
E foi por conta de planejamento, foi por conta de educação, e ela trabalhava com isso, né? Da importância do planejamento, de ter projeto de vida, de você ter educação e dar todo esse suporte que a saúde acabava tendo que fazer esse trabalho porque outras questões não trouxeram. E aí eu fui para a Organização Pan-Americana de Saúde, fui escolhida para representar o Brasil. E naquele momento foi minha primeira viagem, vamos dizer, business, né? Vamos dizer assim, porque eu tive uma bolsa para ir. Então, eu me lembro chegando em Washington com aquele grupo de jovens. Quantos anos você tinha? Acho que 20. E você era universitária? Universitária. Certo. Legal, que bacana isso. E aí com outros líderes, né, da América Latina para construir junto o conceito de protagonismo juvenil que a Organização Pan-Americana de Saúde estava construindo. E foi ali, eu lembro até hoje, assim, deu na porta da OPAS com aquele grupo de jovens, entrando naquele espaço e, assim, me emociona, assim, porque parece coisa de filme, desses filmes O Segredo e tal, não sei o quê, mas, assim, foi o chamado, sabe? É isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Eu quero. Nossa. E eu queria trabalhar com política pública, eu queria trabalhar com estratégia, eu queria trabalhar com transformação social, eu queria trabalhar com meninos e meninas que pudessem ter oportunidades como eu tive e fazer o possível para construir isso de forma mais massiva e mais ambiciosa possível. E aí isso me levou para o governo, né? Naturalmente, voltei para o Rio, fui trabalhar para o governo. E aí eu acho que tem um grande aprendizado dessa história. A gente, nessa idade, tem um lado de inovação, de construção e tal, mas a gente idealiza e sonha coisas que a gente imagina que são, né? E trabalhar no governo foi a primeira grande surpresa, vamos dizer assim, de que eu tinha sonhado o que seria política pública e, na prática, o quantos desafios a gente tem ainda num governo onde tem outras questões, né? Que a política não como política pública, mas ainda partidária, ainda com outros interesses, né? E aí, respondendo a sua pergunta, eu aprendi muito a trabalhar em rede. Sim. Então, como governo, para eu, inclusive, mobilizar comunidades e as prefeituras, era um projeto de juventude que a gente tinha que implementar com os municípios. Então, a gente trabalhava em 57 municípios no Rio. E eu comecei a perceber que tinham ONGs fazendo trabalho nos mesmos municípios, com o mesmo projeto e com outros projetos complementares. Então, eu comecei a fazer articulação com outras questões de governo, por exemplo, o INCRA, para a gente falar sobre agricultura familiar. A gente tinha alguns desses projetos em assentamentos, e tinham ONGs fazendo um trabalho maravilhoso com financiamentos internacionais. Totalmente independentes de empresa ou de governo, né? E aí foi quando eu encantei esse mundo. Você viu esse pessoal concretizando mais facilmente os projetos que você conduzia de forma estratégica e com muita negociação. Exatamente, porque eu acho que ele tinha uma coisa da independência, né? Assim, eles tinham muito naquela época, acho que mudou a história de investimento social no Brasil, inclusive de fundações internacionais. Mas naquela época tinha muito investimento de Unesco, BID, Inter-American Foundation, União Europeia. A gente tinha muito investimento no Brasil, né? Então, as ONGs, elas tinham uma liberdade de não depender de governo ou de empresa e fazer, de fato, um diagnóstico social, olhar para aquela comunidade, entender o que aquela comunidade estava precisando e como ela podia trazer tecnologias sociais, criar metodologias. Então, a gente fazia projetos, assim, envolvendo a comunidade na solução, né? E de uma forma ágil e com dinheiro independente para fazer isso, né? Com instituições que davam essa liberdade. Então, tinha um lado de gestão que vinha muito das ONGs, muito absorvendo da administração normal, né? Das empresas, vamos dizer assim. Então, tinha um lado de gestão, de conselho, de governança, de trazer um lado empresarial, vamos dizer assim, para essa gestão. Então, isso trazia eficiência, agilidade, mas tinha essa essência de você poder, de fato, entender qual é um problema e buscar uma solução de forma coletiva, sabe? Então, eu entrei e aí foi difícil me tirar.
Bom, já fica evidente a paixão que você tem por esse tipo de trabalho, né? Tem. Então, fala mais das coisas do lado positivo de trabalhar em ONGs, mas eu também queria que depois você falasse um pouco das dificuldades do dia a dia de trabalhar nesse espaço. Acho que coisas maravilhosas, eu acho que é isso, né? Você tem um celeiro ali de oportunidades de inovação, liberdade de construir metodologia, trazer soluções, um trabalho em rede. Eu acho que é muito bacana essa mistura dos mundos, né? Porque você conversa com o governo para interferir na política pública, porque muito do papel da ONG é quase que um laboratório. Você pensa numa metodologia e um bom sucesso de um projeto, às vezes, quando ele até vira política pública. Uhum. Né? Tem muitos projetos que surgiram numa ONG com um trabalho numa comunidade ali como um piloto e aquilo foi incorporado por um governo. Então esse é o caminho, testar na ONG, mostrar que dá resultado e aí você influenciar a política pública. Exatamente. Hoje tem muita ONG fazendo isso para a empresa também. Sim. Né? Então, tem empresas que têm um desafio de relacionamento comunitário, ou tem, enfim, um desafio ligado a impacto social, seja por da sua diretriz, ou até por questões de legislação, né? Que precisam, enfim, inclusão de pessoas com deficiência. Realmente tem alguns desafios que elas não sabem como lidar. E aí, para testar um projeto, elas buscam uma ONG que faz justamente isso. Aonde você está? Como é que eu identifico o seu problema? Qual é o cenário dessa região? Qual é o diagnóstico que eu faço dessa solução? Faz um piloto, testa e se isso criar, isso pode ter um investimento maior. Olha só que interessante que você está dizendo, você está falando de gestão, você está falando de método, você está falando de rigor de trabalho, assim. Você está trazendo coisas que existem no mundo corporativo. E muitas vezes a gente que está do lado de fora, a gente, na verdade, entende que tem muito voluntarismo nas ONGs, né? E talvez exagerando um pouco, mas assim, que significa amadorismo também, não saber fazer. E que precisa de empresas por trás para ajudar, para ensinar como é que se faz gestão. Mas desde que a gente começou a conversar aqui, você só está falando de gestão, de governança, de compliance, de metodologia. Essa conversa está bem diferente assim, do que eu esperaria de uma pessoa que passou muito tempo no terceiro setor. Engraçado, Marcelo. Você tem razão, porque a gente tem 800 mil ONGs no Brasil. E o setor de ONG vai desde partido político, as fundações Santas Casas e tal, a clube. Clube. Sim, clube da comunidade. Da comunidade. Da vizinhança, né? Assim. Joga vôlei e tal. É uma ONG. E você tem fundações que são universidades e que cobram, né? Quantas fundações aí cobram valores altíssimos para você fazer um MBA, um mestrado. Sim. Não vou citar nomes aqui, mas enfim. Fundações. Okay. Né? São ONGs, são filantropia. Então, é um universo muito grande. E, de fato, a história dessas organizações surgiram muito nesse voluntarismo. O que é essa lógica do ser um órgão não governamental? É, de fato, você ter um grupo de pessoas da sociedade civil, eu, você, quem está assistindo, quer embarcar e discutir um problema que o governo não está atuando. Então, se cria uma associação de pessoas, né? É assim que se nasce, para se fazer um trabalho. Até a Ruth Cardoso, né, que foi a grande lei da OCIP, fizeram várias mudanças, o Comunitas, que trouxe uma mudança para a legislação, o trabalho social não poderia ser remunerado. Então, só podia ter gente voluntária. Eu sou de uma geração... Eu não sabia desse detalhe. Eu já sou de uma geração que entrou nas ONGs estruturadas que já podiam pagar o seu diretor, ter um conselho voluntário, mas ter gente dedicada e sendo paga em nível de gestão. Então, com certeza, a minha fala já é de uma geração que profissionalizou, né, que passou por uma profissionalização, mas desse universo dos 800 mil ONGs, posso dizer que não é essa realidade que eu estou falando, de fato, não é a realidade da maioria. Porque carrega essa história, né? O momento pré era voluntarismo e voluntário, né? De voluntariado, né? De não ser remunerado por fazer esse trabalho e, portanto, um segundo trabalho, talvez, né? Ao qual as pessoas não dessem tanta atenção assim. E quando a gente vai para as comunidades, né? Essa semana eu fui para algumas aqui em São Paulo,
a maioria ainda é assim. Mas aí são líderes comunitários, né? Não são pessoas que, de fato, estão mobilizando a sua realidade e acabam trazendo gente de fora da comunidade para trazer recurso, né? Mas você tem toda a razão. O meu olhar é um olhar de uma geração que já veio de uma mudança desse setor, né? Mas é um universo muito grande e que a gente luta para sair desse lugar da caridade, né? E vem evoluindo. Então, por exemplo, um tema que você falou de desafios é captação de recurso. Sim. Essa semana, aqui em São Paulo, teve um festival, o Festival da BCR, e há pouco tempo a profissão captador de recurso virou uma profissão reconhecida com CBO, né? Então, hoje você pode ser contratado em carteira de trabalho e aparecer captador de recursos. A descrição, captação de recursos. Isso já é um movimento que, por exemplo, nos Estados Unidos acontece há muitos anos. Existe uma associação para captadores de fundraising. E aqui no Brasil foi criado, há muito tempo atrás, por um grupo, acho que são 20 anos já, que meio que se inspirou nessa experiência dos Estados Unidos, mas só recentemente conseguiu virar profissão. Então, esse é um desafio, captar recurso, mas essas organizações estão se profissionalizando e hoje você tem oportunidades de captação de recurso em áreas que envolvem tecnologia. Por exemplo, essa parte de doação de pessoa física é um mundo que é assim, super especializado, porque você tem que ter um lado muito de marketing, que se aprendeu muito com marketing, de funil de venda, assim, porque você tem que buscar um inbound, né, que chama de você trabalhar sobre um tema, fazer o phishing dessa pessoa doador, fazer persona. Tem toda uma lógica de tecnologia, inclusive, para você replicar. Tem startups surgindo para, por exemplo, conseguir fazer recorrência no cartão de crédito. Porque, às vezes, a pessoa faz a doação, oferece, né, se compromete, mas o cartão dela não tem saldo toda vez que você passa. Então, você já criou startups ali com tecnologia para fazer a cobrança recorrente e conseguir fazer o processo. Tem LGPD, né, que está atingindo aí a legislação mudando. Então, você tem proteção de dados. É super complexo. Então, de fato, a gente vê um setor que movimenta hoje bilhões, né? E se profissionalizando para poder dar conta desses desafios aí, como captação de recursos. Você falou do Brasil se espelhar nos Estados Unidos para algumas boas práticas, né? E em algum momento você trilhou esse caminho também, né? Você foi para os Estados Unidos para trabalhar, para estudar. O que te motivou a fazer isso? O que você estava buscando? Olha, sempre tive um sonho, né? Acho que toda pessoa que estuda inglês, você quer, de alguma maneira, ter uma experiência de morar fora. Por que você estudou inglês? Eu percebi desde cedo que ia ser um diferencial, assim. Eu sabia que eu precisava, sabe? Era sobrevivência. Para a tua carreira, para a tua vida profissional, seria fundamental. Eu tinha que... Assim, eu tive a oportunidade de ter bolsa na escola de inglês. Então... Era assim, foi muito... Para mim, isso na vida pessoal foi muito forte, assim, Marcelo. A oportunidade vinha e eu não tinha como não ser a melhor e não fazer... Assim, não vai ter outra chance, sabe? E aí eu acho que também quando você tem uma situação econômica e familiar muito instável, assim... Ou você agarra ou você sabe que o outro caminho... Enfim, você não quer nem... Talvez não venha de novo uma oportunidade como essa, né? Exatamente. Então, pois é, dá um senso de urgência. E aí, como é que você buscou a oportunidade de ir para os Estados Unidos também? Cara, uma coisa que eu acho que eu sempre tive uma característica muito forte é fazer conexões e rede, né? Eu vejo os seus podcasts, você sempre fala sobre essa regra de as pessoas estarem sendo vistas, estarem fazendo relacionamento. E eu super concordo, então, quem assiste, você está contratado. É pra valer, gente, porque, de fato, acho que eu tenho essa característica, acho que é um perfil meu, assim, eu gosto de manter relações e conversar, tomar café, encontrar e saber como as pessoas estão. E participar de eventos da minha área, assim. Então, eu soube que ia ter uma palestra de uma organização gringa numa organização no Rio, que era para inclusão de deficientes. Eu fui com uma professora
assim, relações, sabe? Sim. Você não foi sozinha, pois é. Você Não, já foi com alguém. Já fui com alguém que me convidou e que fui junto. De novo em inglês, porque ela também estava meio... Você me dá um apoio, porque faz tempo que eu não... Bom, já se mostrou um diferencial o teu inglês nesse momento. Exatamente. Uhum. E ao final da palestra, essa ONG, que era especializada em inclusão de pessoas com deficiência, tanto no mercado de trabalho, quanto eles tinham o que eles chamam de residência assistida, estavam fazendo um recrutamento global. Era um programa internacional para buscar assistentes sociais e psicólogos, eu sou psicóloga, para trabalhar, principalmente nesse programa de residência assistida, porque lá as pessoas com deficiência são adultos que já saíram da escola, que trabalham, e eles moram em casas, em subúrbios americanos, assim. E aí eles têm toda uma estrutura... Lembrando que o subúrbio nos Estados Unidos quer dizer uma área residencial, né? Tem um significado um pouco diferente do português. Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. São casas muito boas e tal, mas elas precisam de apoio, porque também elas são áreas mais afastadas, então você precisa ter alguém que facilite com o transporte, elas vão para o trabalho, vão para a escola, então, enfim... tem um apoio ali residencial, porque são pessoas com um nível de funcionalidade e independência, mas que elas precisam de algum tipo de supervisão. E o que eles conseguiam pagar para um americano era uma hora muito baixa. Então, a qualidade do profissional que eles traziam era, infelizmente, não era bom, né? E os americanos em si não queriam fazer esse trabalho. Então, eles não conseguiam gente com formação. E esse projeto surgiu como uma forma de aumentar a qualidade do serviço que eles estavam oferecendo. E eles criaram esse programa. E eu tive a sorte de estar no lugar certo e preparada. Porque eles, na hora, fizeram uma redação, pediram uma redação. Eu lembro que todo mundo entregou a redação. E eu fui a última a entregar. E eu tava assim, gente, meu inglês tá muito ruim, né? Porque eu tô demorando aqui, todo mundo foi tão rápido. E eu fui a única no Brasil selecionada. Uau. Então, eu fiz várias entrevistas ali no mesmo dia. O CEO da organização estava no hotel, veio me conhecer. Eu saí, foi o processo seletivo mais tarde, porque eu saí da organização quase meia-noite, assim. Sim. E demorou um tempo, foram 2 anos, porque aconteceu isso, no meio do caminho aconteceu 11 de setembro, teve várias questões que seguraram a imigração. E eu tive essa oportunidade de conhecer um outro lado, que é o que nunca fez tão bem sentido. Mas então teve um atraso de 2 anos até você ir. Teve. E por que você não desistiu nesse meio tempo? Eu achei que não ia acontecer, mas de repente chegou um pacote do FedEx dizendo que eu tinha que ir no consulado para uma entrevista. Eu sem contar para ninguém, meio ainda na dúvida, falei, cara, já tô em outros projetos, enfim, vou lá só para saber, não falei para ninguém. Fui no consulado, passei. Eu voltei com um pacote, com visto, e falei, o que eu faço? Não tinha dinheiro para ir, né? Meu irmão com milhagem conseguiu, você tinha que levar um dinheiro. A gente começou a vender coisa, conversei com os meus irmãos e eles falaram, cara, uma oportunidade dessa, de novo, você não vai ter, por mais que o time talvez não fosse o ideal, eu já tinha desistido desse projeto. Mas foi incrível. E aí eu cheguei lá e entendi, primeiro uma coisa, né, que eu acho que para mim, pessoalmente, foi a primeira vez que eu recebi pagamento e estrutura muito adequada ao que eu entregava. Então, ONG, em geral, no Brasil, eu lembro de trabalhar em várias, que eu tinha que somar 3 salários para fazer um aluguel. E no final de semana, eu ainda pegava muito trabalho de análise de projeto.
Então, eu estava sempre fazendo um bico dentro da área social, participando de pesquisa e tal, para compor um salário o suficiente. Então, é um desafio também a remuneração que você dá para o profissional, né? Se exige muito, né? A gente falou ali de pesquisa, método tal, mas não se consegue pagar um profissional no nível de exigência. E lá, eles têm uma lógica de non-for-profit, que é a lógica de não ser uma organização que não é não governamental, não tem essa lógica de estar fazendo aquilo que o governo não faz. É uma organização, uma empresa, só que ela não é de lucro. Funciona como uma empresa. A terminologia é diferente, mas isso tem implicações no dia a dia, né? Total, Marcelo, assim, convênio, por exemplo, né? As ONGs aqui, a gente faz convênios com o governo, por exemplo, para grupos de centenas de pessoas. Lá o convênio é individual. Então, a pessoa com deficiência, ela vai ter um convênio com o governo, onde está claro ali, você tem um acompanhamento, parece um microgerenciamento, mas assim, você tem um nível de transparência e acompanha, por exemplo, a pessoa com deficiência, vem numa política pública que começa na escola. A criança já é identificada ali e tem toda uma lógica de professores especiais que atendem com 12 anos. Tem feiras dentro da escola pública com diversas ONGs que podem prestar serviço, tanto para a inclusão do trabalho, para a residência. E as famílias escolhem, começam a fazer um pouco dessa escolha de que serviços seriam adequados para ela. Eu quero que meu filho, quando faça 18 anos, ele more sozinho, tenha independência. Então, você vai buscar uma ONG... A gente começa a preparar isso desde já. Desde sempre. Mas é o indivíduo escolhendo, né? Não é a outra pessoa, um terceiro escolhendo para um grupo de pessoas. É outra lógica. É diferente a lógica também. Vai ter outras consequências. Então foi outro mundo, assim. Legal. Eu aprendi de uma outra maneira, de uma outra lógica. Eles criavam metodologias, também tem essa coisa comum, mas faziam projetos competitivos. Então, eles conseguiam muito, por exemplo, a parte de job, eles pegavam essa coisa de landscaping, de fazer jardinagem em aeroporto, em empresas. E eles eram preços competitivos como outras empresas de landscaping. Mas o que eles faziam? Eles pegavam uma metodologia de capacitação da pessoa com deficiência para entender o nível dela de funcionalidade. Então, vamos dizer... 3 metros por 3, para cortar uma grama, o que uma pessoa dita normal, ela leva um tempo cronometrado. E aí ele testava como uma pessoa com síndrome de Down, ou com um autista, ou com uma pessoa com qualquer retardo ali, porque era uma ONG específica para o que eles chamam de Developmental Disabilities, né? Que são deficiências ligadas ao desenvolvimento da pessoa. Então, eles mediam, e se precisasse 3, 4 pessoas para fazer o valor, vamos dizer, e o tempo daqueles 3 por 3, era aquele crew, aquele grupo que ia ser formado. E cada um recebia de acordo também com o que aquele grupo produzia. Então, era uma outra lógica, eles conseguiam contratos grandes, né? Uma estrutura muito grande. Então, foi uma escola para mim. E era trabalho, né? Não era filantropia, né? Tá todo mundo produzindo, entregando algo para a sociedade. E você não ficou nos Estados Unidos, você voltou para o Brasil? Por que voltar para o Brasil? Bom, de novo, eu queria estudar, né? Eu comecei a fazer esse trabalho. Aí, eu descobri que as escolas públicas preparavam gratuitamente para TOEFL, GRE, para fazer mestrado. Então, me inscrevi. Consegui passar para uma universidade, George Mason University, lá na Virgínia, que eu fiquei ali perto de Washington. E trabalhei 1 ano, de segunda a segunda, nos turnos de noite, manhã e no escritório, que eu consegui um outro emprego dentro da ONG, como coordenadora de um programa na área de job. E consegui juntar $11 mil, que era exatamente 1 ano do mestrado. Como eu sempre consegui bolsa, eu estava bem entusiasmada de que eu ia conseguir outro 1 ano. Então, eu fui lá, o maior cheque que eu fiz na minha vida até então, assinei, né? Porque lá, para quem não sabe, a faculdade você paga, não tem esse negócio de parcelar. Paga na frente, né? Você paga... Foi tudo que você tinha trabalhado 1 ano inteirinho, entregou. Entreguei.
e fiz o mestrado. E aí não consegui, trabalhando e estudando, juntar o suficiente para o ano seguinte. E tentei bolsa, mas eu não era elegível porque não estava morando num país em desenvolvimento que pudesse estar buscando uma bolsa e também não era americana e não estava disponível ali. Então, eu teria que fazer um loan, né? Um empréstimo no banco. E aí, eu tive muito medo, né? Geralmente, as pessoas vão para os Estados Unidos para fazer fortuna, ganhar dinheiro. Eu falei, eu vou ser a única que vai voltar com dívida em dólar. Então, eu optei por, enfim, abrir mão desse sonho de fazer um mestrado, mas valeu a experiência. Eu tenho amigos, formei rede e de fato, construí, enfim, até melhorei demais, assim, meu inglês, a parte escrita e tal, conhecimento, e voltei para o Brasil, né? Aí voltei com um pouquinho de dinheiro ainda, o suficiente para poder me recolocar aqui no Brasil. Pô, vamos falar um pouquinho sobre Pacto Global e o esforço que você faz também para ajudar mulheres a crescer no ambiente corporativo? Claro. Falar desses dois temas? Assim, o Pacto eu fiquei muito feliz de ter trabalhado. Eu entrei com uma vaga específica para mulheres pardas e pretas, né? Foi uma vaga exclusiva. Isso já me chamou a atenção quando eu entrei. Porque tem poucas ações afirmativas assim, né? Tem muita gente que critica, inclusive, esse tipo de estratégia. Mas, de fato, eu acho que a gente vive hoje uma situação onde 57% da população é parda e preta, né? São pessoas negras, e a gente tem posição de liderança nem 5%. Sim. Quando a gente fala em mulheres, então... os números são absurdos, né? A gente tem uma massa da população que é muito mais nível educacional do que os homens. Tem muita mulher em média gestão, né? A gente tem empresas que se orgulham de dizer que 70%, 80% do seu quadro gerencial é de mulheres. Mas quando a gente sobe para conselhos, quando a gente sobe para diretoria, quando a gente sobe para CEO... das 500 maiores empresas, são 7% são CEOs, mulheres, Tá, né? Nas 500 maiores. Das maiores. Né? Que já é um grupo de elite que pensa de forma diferente. Multinacionais, né? Que arrecadam bilhões. Então, de novo, foi um mundo, assim, que eu tive algumas experiências em institutos empresariais, eu tive a oportunidade de fazer um MBA em sustentabilidade, mas eu estava querendo muito retornar e ter essa visão quase que 360 do que o mundo das empresas estão fazendo. E o Pacto, o grande desafio do Pacto é, de fato, mobilizar e provocar as empresas para avançar na Agenda 2030. Então, o secretário-geral lá atrás, né, ele trouxe até em 2004, né, num documento junto com o Banco Mundial, que é Who Cares Win, que era justamente a lógica do ESG, que hoje parece que é nova, né, mas surgiu lá como uma provocação para 50 líderes, dizendo, cara, empresas hoje, em muitos, né, casos, como a gente falou dessas 500, o PIB delas é maior do que muitos países. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles foram criados muito com meta para países, né? Então, eliminar a pobreza, você pensar em desafios enormes, que eles são indissociáveis e indivisíveis, né? Um complementa o outro. E foi feita uma adaptação, né, nesses objetivos, eles viraram, de objetivos do milênio, viraram objetivos de desenvolvimento sustentável, e já se começa a discussão de como as empresas podiam ter indicadores ligados à parte ambiental, à social, econômica, e com a lógica do ESG, como você muda ali o ator, né, é o pessoal de investimento financeiro que está olhando. O econômico perdeu um pouco o sentido e se pensa na lógica de governança. Então, por isso, o ESG. Então, o Pacto, para mim, foi uma oportunidade de você dar um zoom out, sabe? De tudo que as empresas estão fazendo. E o grande desafio é o como.
né? Eu acho que quando a gente fala das grandes empresas multinacionais, assim, a grande maioria tem diretrizes globais, são cobradas por seus investidores. Então, há 15, 20 anos atrás, a gente tinha muito uma cobrança do consumidor, né? De buscar um produto, um serviço que tenha um olhar ali, né? Olhar ambiental ou um impacto social, buscando uma empresa responsável, né? Que a gente sempre tinha esse olhar. Mas agora mudou, né? É o investidor que está cobrando para o CFO essa visão. Então, o pacto, ele traz ferramentas para você, como empresa, né, avançar na sua discussão interna, entender um pouco que momento você está, ter ambições claras na parte toda ambiental. É super importante que eles tenham metodologias de olhar para metas baseadas na ciência. Indicadores baseados na ciência. Indicadores baseados na ciência, onde a gente leve realmente estruturado essa mudança, né, que possa mensurar esse impacto, monitorar. Então, o grande exercício é olhar para dentro da empresa, onde ela está, entender que meta ambiciosa, definir prioridades e fazer um trabalho de monitoramento. E aí você tem ferramentas, desde eventos, metodologias mesmo para acompanhar. E falando em mulheres, né, o Pacto criou alguns movimentos, e um movimento importante é por elas, né, na governança e na gestão, e que, de fato, ela traz um grupo de empresas para se comprometerem não só individualmente, mas coletivamente. Isso eu acho muito legal, porque a empresa, ela, em geral, ela tem um exercício grande de olhar para dentro, mas ela gosta de ter projetos proprietários, é como ela trata o negócio, né? Nosso ambiente competitivo de negócios também, até nessa hora, né? Até nessa hora. E quando você junta empresas de setor diferentes, e que tem não só que olhar para a sua meta, mas olhar para a meta coletiva de avançar, no caso de mulheres, por exemplo, em posição de liderança, é fantástico, porque você tem ali uma troca de benchmarking, você tem empresas concorrentes discutindo desafios, somando forças. Então, são projetos que nascem coletivamente. E o que as empresas... Vamos dar um zoom in agora, em vez do zoom out que você falou, né? Vamos dar um zoom in nesse ponto do por elas. Como é que as empresas podem fazer para avançar mulheres dentro da sua hierarquia? Primeiramente, acho que tem que ter uma ambição e um desejo claro do CEO, ou enfim, do conselho. Eu acho que essa tem que ser uma decisão de negócio, né? Porque não é simples mudar uma cultura de tantos anos, onde a mulher sempre foi entendida como aquela que em algum momento vai engravidar, vai dar prejuízo, não vai performar e de alguma forma ela não vai avançar na carreira, né? Então, um dos exemplos é esse, né? Quantas empresas começam a rever suas políticas e, por exemplo, contratar mulheres grávidas. Uhum. A gente já vê bastante isso sendo celebrado, né? Nas mídias e aparecendo. Parece uma coisa absurda, mas assim... Mas desconecta com esse paradigma que você trouxe, né? De que ter filhos vai trazer prejuízo para a empresa. Exatamente. E trabalhar as qualidades, né? Até que uma mãe, por exemplo, traz. Eu sou mãe, né? E eu também fui demitida quando eu voltei de licença da maternidade. Então, essa história... Mais um caso real bem aqui na nossa frente. Isso acontece muito dentro de casa, né? Então, acho que a cada 10 mulheres que você conversa, 9 provavelmente aconteceram isso. Então, assim, é muito, muito recorrente, né? E a gente, sim, parece papo para quem não tem filho, né? Mas mulher, a gente que é mãe, a gente tem um desafio de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? A pandemia comprovou, também trouxe isso, né? Da nossa capacidade de multitarefa e tomada de decisão e um olhar mais amoroso também, né? Então, tem várias pesquisas que mostram quanto que uma gestora mãe, ela também acaba trazendo um olhar diferenciado para a sua equipe, né? Valorizar, né, esse trabalho, de fato, das coisas positivas que uma mulher consegue desafiar e tomar decisão e trazer esses exemplos, né, para dentro.
Então, vai desde formação, acho que é um trabalho de RH muito forte, de trabalhar a cultura, trazer esse tema, discutir o machismo, que é estrutural. Muitas pessoas replicam o que aprendeu e não se percebem como machistas, mas elas reproduzem Precisa que alguém sem aponte, pensar. né? Precisa que alguém pontue, olha só, esse comportamento. Então tem que falar sobre isso. Dialogar sobre esse tema, né? Mostrar as competências, as habilidades. Quando a gente estuda esse assunto, a gente vê que um dos pilares importantes é esse, é falar sobre o assunto, né? Qualquer que seja, né? Mas falar, tratar o assunto, colocar na mesa, né? Trocar ideia. E benchmarking. Se você quiser mudar alguma coisa. Eu acho que isso, assim, falando sobre diálogo entre empresa. A gente tem visto muita empresa levando outra empresa para falar sobre cases, né? Programas que vão preparando e trazendo essa mulher. E aí, alguns momentos tem que ser meta mesmo, sabe, Marcelo? Eu acho que... Mudar para mudar um ponteiro, né? Vamos promover. Vamos fazer por onde promover, né? Exatamente. Vamos dar a formação, vamos dar as experiências, né? Aí. Para que elas consigam mostrar resultado também. Uma das coisas que eu vejo nesse assunto aqui, né, de como ajudar as mulheres a avançar, são mentorias, né? A gente coloca programas de mentoria para as mulheres. Mas algo que as empresas fazem errado é dar a mentoria em assuntos que não são aqueles que realmente interessam e que vão ajudar a mulher a crescer. E o que é que falta então, né? Então tem material aí, tem TED Talks da Susan Colantuano, por exemplo, que ela fala: você tem que ensinar a mulher o negócio, como é negócio, né? Os indicadores de negócio, finanças, operações, né? O que a empresa faz e entrega de valor para a sociedade. É por aí que a gente vai ajudar as mulheres a avançarem também. O programa de mentoria é fundamental, mas não é soft skills. Soft skills ela já tem, né? É mais do hard. Talvez ela tenha até para ensinar. Exatamente. E outro ponto né, que você trouxe bem, né, mulheres e homens ter essa diversidade nos times de gestão, é porque você está trazendo diferença de estilos, né? Um jeito dito, né, mais masculino de fazer as coisas, né, mais um jeito mais feminino, e quando a gente complementa, a gente tem várias perspectivas, consegue olhar de maneiras diferentes para uma mesma situação. E isso eu acho que eu tenho visto uma tendência, né? Assim, as empresas, independente do tema, estão buscando pessoas diferentes. Sim. E isso vai para orientações também, e identidade, então... LGBTQIA+, eu acho que tem uma lógica das empresas também buscando pessoas com deficiência. A diversidade, na prática, como um asset, e não como uma ação social, não como uma responsabilidade social, né? Eu acho que isso é muito bacana. Começou a se entender que pessoas diferentes, né, com olhares e trajetórias, olhando para o mesmo problema, podem trazer uma solução muito mais rica do que aquele grupo que tem história, né, muito, muito mais próxima. É isso mesmo, o mundo é complexo e você trazer essa diversidade de perspectivas é que vai te ajudar a solucionar problemas. Vamos fechar com isso? Esses comentários que a gente trouxe agora? Sim. Acho que ficou bacana, uma nota alta, assim, nota boa. Diversidade é a solução para a complexidade. É isso aí. Obrigado, Ellen. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer. Adorei o convite. E parabéns pelo seu projeto, porque realmente a gente está pós-pandemia, muita gente se reinventando. E eu acho que uma das coisas, acho que da gente se recolocar e repensar é a gente achar o nosso propósito, né? Então, legal. Legal. Obrigado a você também que nos assistiu. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile.